CPMI adia acesso a nomes de pessoas que depredaram prédios públicos. E você vai ver também. Dinheiro esquecido, mais de 7 bilhões de reais aguardam resgate em sistema do Banco Central. Ucrânia diz ter escuta que prova que russos destruíram barragem de Nova Kakhovka. Donald Trump responde a 37 acusações criminais no caso dos documentos sigilosos. No Minuto Pet de hoje, vamos falar de um problema que a maioria dos tutores tem com seus pets, a queda de pelo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Na próxima terça-feira, a CPMI do dia 8 de janeiro, que investiga os atos criminosos em Brasília, irá analisar 285 requerimentos apresentados pelos parlamentares. A oposição apresentou um requerimento para ter acesso a todos os inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal dos criminosos que invadiram e depredaram os prédios públicos no dia 8 de janeiro. O objetivo é saber a identidade e informações de cada investigado. O requerimento de autoria da senadora Damares Alves estava na pauta de votação da CPMI do dia 7 de junho, mas a sessão foi cancelada. O sistema de valores a receber do Banco Central aponta que 7 bilhões e 76 milhões de reais estão esquecidos em instituições financeiras e podem ser recuperados por empresas e pessoas físicas. O Banco Central informou que já foram devolvidos pelo sistema 3 bilhões e 930 milhões de reais. Desse total, 74,94% foram resgatados por pessoas físicas, o restante por pessoas jurídicas. Entre o dinheiro a receber, 5 bilhões e 680 milhões de reais, equivalente a 80,34%, são destinados a 36 milhões 120 mil e 252 pessoas físicas. 1 bilhão 390 milhões de reais, que equivalem a 19,65%, pertencem a 2 milhões 756 mil e 118 pessoas jurídicas. Mais de 62% dos beneficiários têm a receber uma quantia de até R$ 10. Apenas 1,78% resgatará mais de R$ 1.000,01. A maioria dos valores está em bancos, seguido por administradoras de consórcio, financeiras, cooperativas, instituições de pagamento, corretoras e distribuidoras. O saldo que é contabilizado é o de contas já encerradas ou provenientes de devolução de tarifas cobradas indevidamente. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a recuar frente ao real nesta sexta-feira e atingiu o menor valor em um ano, em uma sessão espremida aí entre o feriado e o fim de semana. A moeda norte-americana caiu 0,8698% e encerrou o dia cotada a R$ 4,87 na venda. E o Banco Central registrou novos recordes de transações financeiras via Pix nesta semana. Nos dias 6 e 7 foram feitas mais de 124 milhões e 700 mil operações. Foram quase 250 milhões de transações do tipo registradas pelo sistema financeiro e contabilizadas pela autoridade monetária. Segundo o Banco Central, o último recorde foi registrado no dia 5 de maio, com 124,3 milhões de transações. A autarquia observa que os últimos meses têm registrado o crescimento da participação da modalidade instantânea de pagamentos entre pessoas físicas para comerciantes, representando quase 30% dos PIX realizados no mês de maio. Desde seu lançamento em novembro de 2020, o Pix teve ampla adoção como meio de transferência digital, principalmente entre pessoas físicas. Vem crescendo também, conforme o Banco Central, a utilização como meio de pagamento por empresas, administração pública e empreendedores formais e informais. Conforme o relatório de economia bancária do BC,
Em 2022, 51% das transações Pix foram feitas por pessoas jurídicas, sendo 30% feitas por empreendedores informais, com ticket médio de R$ 124. De acordo com a pesquisa Prime Time for Real Time Report, divulgada em março, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais utilizou meios de pagamentos instantâneos em 2022, ficando atrás apenas da Índia. O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de contaminação pelo superfungo Candida auris. A doença, registrada em 18 de maio, foi diagnosticada em um bebê prematuro que está internado no Hospital da Mulher da Universidade de Campinas, a Unicamp, no interior paulista. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Em nota, o Hospital da Mulher da Unicamp informou que o bebê infectado apresentou boa evolução clínica e que as fragilidades encontradas na criança têm a ver com o fato dela ter nascido prematura. O hospital afirmou que, até o momento, a contaminação pela Candida auris não atingiu outros pacientes e continua monitorando os internados para se certificar de que não há mais infecções pelo superfungo na unidade. Foi adotada a metodologia de precaução de contato para as crianças que foram atendidas por médicos que estiveram com o primeiro bebê infectado. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o hospital implementou todas as medidas de prevenção e controle sobre a doença e que a vigilância sanitária monitora as estratégias adotadas pela unidade. Ainda segundo a pasta, o hospital está liberado para fazer partos e atendimentos a pacientes. No Brasil, onde o primeiro caso foi detectado em 2020, já foram registrados 3 surtos da doença. 2 em Salvador, na Bahia, e um mais recente, no Recife, em Pernambuco. Todos aconteceram dentro de unidades hospitalares. O terceiro surto atingiu 48 pessoas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Os casos voltaram a surgir este ano. No último dia 11 de maio, a confirmação de um diagnóstico positivo para a doença levou o Hospital Estadual Miguel Arraes, em Paulista, na região metropolitana de Recife, a suspender o recebimento de novos pacientes na unidade. Uma especialista explica o que é a Candida auris e cita suas características. A Candida auris, ela é considerada um superfungo, por quê? Porque ela apresenta uma capacidade de resistência aos principais medicamentos e antibióticos conhecidos. Ela pode atingir a circulação sanguínea e aí se tornar letal. Cerca de 30% a 60% dos pacientes infectados por esse fungo a Candida auris, eles podem vir a óbito. Os principais sintomas que as pessoas devem ter atenção é febre alta, tontura, fadiga, aumento da frequência cardíaca, vômitos, calafrios, mas sempre é importante procurar uma ajuda médica. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, as principais medidas contra a Candida auris são a higienização das mãos, a limpeza e a desinfecção do local onde o paciente está internado, além dos equipamentos que serão utilizados novamente. De São Paulo, Leonardo Félix. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Vacinação. E o Ministério da Saúde aproveitou a data para reforçar a importância da imunização e fez um alerta para as baixas coberturas vacinais. O maior desafio é a vacinação de crianças. O Dia Nacional da Imunização, lembrado nesta sexta-feira, é visto como uma oportunidade para reforçar a urgência na retomada das altas coberturas vacinais em todo o país. Este ano, o Brasil celebra os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, que foi o primeiro programa estruturado das Américas. O país foi o pioneiro no continente na eliminação de doenças, na erradicação e no controle de outras a partir da vacinação. A data remete a esse histórico de conquistas. Mas para que todos os avanços sigam valendo, é fundamental que as crianças sejam imunizadas contra as doenças e a população tome as doses de reforço todos os anos. Apesar das comemorações, o Ministério da Saúde conta com a conscientização das pessoas para que as doenças erradicadas não voltem a aparecer. A maior preocupação é com as crianças, já que atualmente 3 em cada 10 crianças que completam 1 ano de idade no país estão sem as 3 doses contra a poliomielite. A Organização Pan-Americana da Saúde
classifica o Brasil, junto com Haiti, Honduras e Peru, como um dos países de mais alto risco de reintrodução da polio. Também voltaram a assombrar o país a rubéola, a difteria, o tétano e o sarampo, com o maior risco de voltar. O cronograma nacional de imunização contempla mais de 38 mil salas de vacina em todo o país. Mas o sucesso da campanha e da erradicação das doenças depende da adesão de cada brasileiro. E veja a seguir, Donald Trump responde a 37 acusações criminais no caso dos documentos sigilosos. E ainda, no Minuto Pet de hoje, vamos falar de um problema que a maioria dos tutores tem com seus pets, a queda de pelo. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta 37 acusações criminais no processo no qual se tornou réu na quinta-feira. As acusações foram tornadas públicas hoje pelo Departamento de Justiça americano, que confirmou que Trump se tornou réu por supostamente ter retirado documentos confidenciais da Casa Branca quando deixou a presidência em 2021. Em sua publicação, Trump, que concorre novamente à presidência, disse que foi convocado a comparecer a um tribunal federal na próxima terça-feira em Miami. O anúncio de Trump chega 2 dias depois de a imprensa americana divulgar que os promotores federais haviam informado aos advogados do magnata republicano que ele é alvo da investigação sobre o possível uso de documentos sigilosos. O promotor especial Jack Smith tem investigado um conjunto de documentos confidenciais que Trump havia armazenado em sua residência em Mar-a-Lago depois do fim de seu mandato. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou hoje ao cargo de deputado. Johnson deixou o posto no parlamento depois de receber os resultados da investigação que apura declarações feitas por ele sobre o caso das festas realizadas em seu gabinete, ainda quando era premier durante o lockdown provocado pela pandemia. Em nota, Johnson acusou os adversários de tentar expulsá-lo. Os serviços de segurança da Ucrânia alegam ter interceptado uma chamada telefônica que prova que a Rússia é responsável pela destruição da barragem de Nova Kakhovka. Em uma rede social, o organismo publicou um áudio com cerca de 90 segundos, durante o qual um militar russo admite que um grupo de sabotadores leal ao Kremlin foi o autor da explosão. 5 pessoas morreram até agora nas inundações e pelo menos 41 foram hospitalizadas na região por causa dos alagamentos. A fumaça causada por incêndios florestais no Canadá está chegando cada vez mais longe. Após se alastrar pelos Estados Unidos, a névoa cruzou o Atlântico e chegou à Noruega. A fumaça dos incêndios no Canadá foi identificada pelo Instituto Norueguês de Pesquisa Climática e Ambiental nesta sexta-feira. Concentrações muito baixas de partículas de fumaça foram registradas desde segunda-feira, especialmente na estação de Birkenes, no sul do país. Antes da Noruega, a fumaça já havia chegado à Groenlândia e à Islândia, segundo o jornal The New York Times. As projeções indicam que uma névoa fraca continuará avançando pela Europa nos próximos dias. No Canadá, as autoridades consideram que o número de hectares queimados nesta época do ano é excepcional. O país já registrou mais de 2.300 focos de incêndio, que atingiram 3.800.000 hectares, número bem acima da média das últimas décadas. Cerca de 2.500 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas por causa do problema. O leste dos Estados Unidos também foi afetado. A qualidade do ar de Nova York chegou a ser classificada como a pior em área urbana do mundo. O presidente americano Joe Biden ordenou ao serviço de emergência que ajude o Canadá a combater as chamas. Um projeto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, destina de maneira correta mais de 2.000 toneladas de resíduos anualmente. A iniciativa ocorre em um espaço voltado para a manutenção da frota de veículos da empresa. Confira mais uma reportagem da série Virada Sustentável.
É possível ter uma garagem de ônibus urbanos de fretamento e de frotas de veículos leves de maneira sustentável? A resposta é sim. Óleo para motor, pneus e todo o resíduo gerado no local é descartado de forma ambientalmente correta. Com a movimentação diária de mais de 300 veículos da operação local, a Simpar tomou uma decisão pensando na preservação do meio ambiente. A Garagem Sustentável é um projeto que nasceu em 2021. Ele tem como intuito fazer a padronização de práticas sustentáveis nas garagens da CS Brasil, que é uma das empresas do Grupo Simpar. A gente tem em torno de 12 garagens espalhadas pelo Brasil e a gente faz esse processo de padronização de destinação de resíduos ambientalmente corretos, o tratamento de efluentes, tudo reaproveitado de forma sustentável. Na garagem hoje a gente tem em torno de 120 ônibus que atendem a população de Mogi das Cruzes com transporte urbano, né? E esses veículos, eles ficam rodando durante o dia para atender a população e no final do dia eles vêm para cá onde que a gente faz a higienização desses veículos. A higienização desses veículos é feita com produtos de limpeza, água. A gente faz o ciclo fechado de tratamento de água, então a água que é tratada volta para o processo, a gente faz a lavagem, ela volta para o tratamento. Então essa água é totalmente reaproveitada. Vamos mostrar agora uma área bem interessante aqui na Garagem Sustentável. O Vinícius vai explicar para a gente como funciona a lavagem de autopeças e todo o reaproveitamento desses materiais nesse espaço. Então, o que acontece? Antigamente a gente fazia da seguinte forma. A gente pegava as peças que são retiradas do motor e fazia a lavagem dela para fazer o reaproveitamento. Essa lavagem era feita com água ao ar livre, então essa água podia contaminar lençóis freáticos e não era de forma alguma tratada. Hoje, com esse processo que a gente implantou aqui, a gente faz a lavagem da peça em um ambiente totalmente fechado, que essa peça ela fica higienizada de forma correta, de forma que pode ser reutilizada, e essa água fica num sistema fechado, onde que a gente faz a retirada e destina ambientalmente correto para fazer o tratamento. Então a gente não faz nenhum processo de contaminação. Nesse espaço que a gente está aqui, onde que a gente tem oficina, processo de manutenção, onde que a gente gera muito resíduo. E a gente tem algumas práticas que a gente implantou para, de alguma forma, ser mais sustentável. Que, por exemplo, a gente não utiliza mais estopas, que antes a gente utilizava essa estopa, ela ficava contaminada com óleo e a gente descartava. Hoje a gente tem uma espécie de pano que fica com os mecânicos. Esse pano, quando ele determinadamente ele vai sujando, a gente leva esse pano para a higienização e retorna. Então é um processo totalmente reciclável. Temos também uma área destinada para fazer o armazenamento dos pneus. Eles estão armazenados em um ambiente fechado, que evita que eles façam um acúmulo de água. Todo o óleo que é utilizado nos veículos, ele é armazenado e posteriormente a gente destina ele para uma empresa que é especializada em fazer esse tratamento e eles fazem o refino. Com esse refino do óleo, ele fica apto para voltar para o mercado. Então, a gente pode estar utilizando aqui hoje um óleo que foi reciclado aqui mesmo na CS Brasil. A nossa visita à Garagem Sustentável está chegando ao fim, mas antes a gente fala um pouquinho sobre o Ecoponto, uma área muito importante aqui dentro do projeto. O Vinícius vai explicar para a gente como funciona. Bom, o Ecoponto é como se fosse o coração do projeto, porque é para cá que vem todo o resíduo que a gente faz a segregação ao longo do processo de manutenção que a gente tem aqui na garagem. Como vocês podem ver, todas as caçambas são identificadas, os locais são identificados com madeira, plástico, que todos os resíduos ficam segregados. É importante falar que toda unidade de garagem sustentável que a gente tem na CS Brasil, ela tem um ecoponto. E esse ecoponto foi responsável por destinar mais de 2.000 toneladas no ano de 2022. É para cá que vem todos os resíduos e posteriormente a gente faz a destinação ambientalmente correta, fazendo um processo sustentável com todas as ações de resíduos gerados dentro da CS Brasil. Com essas boas práticas de sustentabilidade, o planeta agradece e todos saem ganhando. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E a nossa repórter Caroline Povoleri está aqui para falar de um tema, né, Carol, que com certeza acontece na casa aí da maioria dos tutores. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. É isso mesmo, Maria. Boa noite a você e a todos que nos assistem aqui na HIT.
É isso mesmo. Quem tem um animal de estimação em casa sabe que os pelos caem por todos os cantos, mas ainda pode variar de um animal para outro. Assim como acontece com a gente, os pelos funcionam como uma camada protetora da pele. Sobretudo nos pets, a pelagem ajuda a diminuir a incidência de picadas de insetos e queimaduras de sol. A queda pode estar relacionada com a raça, com o tamanho do pelo e também com causas naturais, por exemplo, as trocas de pelos em épocas sazonais de acordo com as estações do ano, ou a causas atípicas causadas por parasitas, estresse e alimentação ruim. Até aí, você e eu conhecemos bem na rotina do pet, mas a partir de quando devemos nos preocupar e procurar ajuda veterinária? Eu conversei com a doutora Cláudia, que explicou. Vamos ver. Não é normal o animal ter falhas nos pelos, aquela caspinha branquinha que fica em cima, um pelo muito oleoso, muito opaco, muito seco, coceira excessiva não é normal. Então, tudo isso pode ter uma causa que tem que ser levado ao veterinário para descobrir se ele tem alguma doença ou não. E, doutora, quais são os fatores que provocam essa queda anormal de pelos? As dermatites, que são causadas por pulgas, carrapatos, fungos, ácaros, as alergias que podem ser causadas por pólen de flor, produto de limpeza, alimentos muito condimentados e também as doenças endócrinas, como hiperadrenocorticismo, que também podem provocar queda de pelo. O estresse, existe uma condição que se chama lambedura psicogênica, que quando o animal fica muito estressado, ele começa a arrancar todo o pelo dele. Os traumas, então, por exemplo, foi tomar banho, secador muito quente, foi ali na pele, lesionou, cai todo o pelo, isso não é normal. E principalmente uma alimentação de baixa qualidade. E, doutora, o que nós, tutores, podemos fazer para evitar essa queda anormal de pelos? O primeiro é o animal estar sempre limpo, escovado, principalmente os gatinhos, porque eles têm muitos pelos mortos que precisam ser retirados. Eles têm que estar livres de pulgas e carrapatos, tem que dar sempre uma ração de boa qualidade, água sempre limpinha. Então é isso, vamos ficar atentos aí a qualquer sinal diferente. Eu volto na semana que vem para tratar sobre um zoo silvestre brasileiro. Excelente final de semana, Maria Alice. Estaremos aguardando então na semana que vem, Carol. Te espero aqui, viu? Pode deixar. Um ótimo final de semana para você, viu? Para você também e a todos que nos assistem aqui na HIT. Obrigada, Carol. Bem, é isso. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.